Bom dia com o nosso Jesus. Estamos aqui, né, ganhando tempo com o nosso Criador, né, com o nosso Deus. Vamos orar para que a gente venha entender a palavra dele. Papai do céu, obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada por momento, mais um momento aqui, Pai, né? Para ouvir a sua palavra, para ganhar tempo contigo. E peçamos o seu santo bom Espírito do Senhor Jesus, para que habite em nós, Pai, e faça morada. E nos dê entendimento da sua santa palavra. É o que nós te pedimos e lhe agradecemos por Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? A gente vai ler Mateus o 9, tá? Versículo Mateus o 9 e o versículo a gente vai ver o 18, tá bom? Vamos lá. Dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Olha que fé, né? Que fé deste homem, gente. Então ele teve uma fé tão grande que ele disse: se tu vier comigo e pôr a tua mão sobre ela, ela viverá. Por quê? Porque tu é Deus e Jesus, tu é o Filho de Deus, né? E aqui o 19. E Jesus, levantando-se, seguiu, e ele e os seus discípulos. Então Jesus seguiu, né, o chefe aqui, tá? E seguiu. E eis que uma mulher, que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por destra dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu então somente tocar o seu vestido, ficarei sã, ficarei curada. Então, essa mulher aqui, gente, ela teve uma fé tão grande em Jesus, que ela sabia que ele era Jesus, e que se ela tocasse, pelo menos na veste dele, ela seria curada daquele problema que não tinha cura. Então Jesus, 22, e Jesus voltando-se, vendo e disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Imediatamente. Gente, é muito importante a gente confiar e ter fé no Salvador. Porque Ele é Deus, Ele é Salvador, Ele é o nosso Pai, Ele conhece o nosso interior. Ele conhece quando a gente tem fé realmente de dentro, quando a gente realmente confia nele. Ele sabe. E precisamos buscar essa fé genuína. Como essa mulher que teve e como este homem que teve. A minha filha está morta. Morreu agora há pouco. Mas se o Senhor tocar a mão nela, ela será curada, ela será levantada. Vamos continuar. O 22. E Jesus voltando-se, vendo, lhe disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. 23. E Jesus chegando à casa daquele chefe e vendo o instrumentista e o povo em alvoroço. O povo estava, né, alvoroço porque tinha morrido uma criança, né? E disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. Aqui Jesus chegando lá e ele disse: retirai-vos, que a menina não está morta, ela só dorme. E riu-se dele. O povo riu de Jesus, porque eles tinham certeza que a menina estava morta. Ela não tinha mais respiração. E já estava um tempo que ela estava ali já. Gente, quando alguém morre, Deus diz a mesma coisa. Você só dorme, já já você vai ressuscitar. Quando nós vamos para o pó da terra, nós vamos só dormir, então não tenha medo, não posso ter medo. Não podemos ter medo da morte.
Se nós estamos com Jesus, não podemos ter medo, porque Ele vai nos ressuscitar quando Ele voltar, que está muito perto. E olha só o 25. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe a mão e a menina levantou-se. Tá vendo? Tá vendo como a fé daquele chefe ali, daquele homem, foi tão grande, que ele sabia que Jesus podia levantar. Ele sabia disso. Mas muitas vezes a gente sabe que Deus pode fazer isso por nós. Mas às vezes não acontece, às vezes a gente tem fé. A gente também confia como ele aqui, como essa mulher aqui de fluxo de sangue. A gente sabe, mas às vezes não somos curados, não somos levantados, porque ainda não é o momento certo. Essa mulher passou 12 anos com fluxo. Será que ela não tinha fé? Ela tinha, ela pedia muitas vezes, mas tinha um momento certo dela tocar a orla do Senhor Jesus para que ela fosse curada. Tinha um momento certo. Aquela menininha também que morreu, né? Que o seu pai foi lá pedir ajuda a Jesus, que se ele tocasse nela, ela tinha morrido, mas se tocasse nela, ela seria salva, ela seria ressuscitada de novo. Mas tinha um momento certo. Só ele orando, mesmo com a fé grande que a gente viu aqui que ele tinha, a filha dele não ressuscitou. Mas precisou que Jesus fosse lá. Tudo chega o seu momento, tudo chega o seu dia. Não precisamos nos escabelar, perder a nossa fé, falar coisas ruins contra o Espírito Santo, contra Jesus. Não podemos, só podemos esperar, porque nós não podemos fazer nada, mas Ele pode. E a gente precisa confiar nele, precisa esperar pelo tempo dele, que as coisas vão dar certo. Tá certo? Vamos orar? Papai do céu, obrigada por tudo, Senhor, pela essa palavra, Pai, tão linda, tão confortante no nosso coração, Senhor, e saber que o Senhor é tão grande e pode sim, Pai, tirar as nossas dores. O Senhor pode curar-nos, Pai, das nossas enfermidades, pode aliviar o nosso fardo, Pai. O Senhor pode, Senhor. O Senhor sabe como o Senhor faz na nossa vida. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso dia a dia, o Senhor conhece o nosso interior. E obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E entrego nesse momento cada pessoinha que está aqui, Pai, orando contigo, que está precisando do Senhor. Que o Senhor vá de socorro com cada uma delas, Pai, com cada um deles. Em nome de Jesus. Entrego também todas as criancinhas, Pai, que estão nos hospitais, que estão enfermas, que estão nas UTIs, que se acidentou, que tem transtorno, Pai. Que o Senhor venha curar e libertar, Pai, cada criancinha, em nome de Jesus. Fortaleça, Pai, os pais também, em nome do Senhor Jesus, te peço pela vida de cada um. Ajude também, Senhor, as pessoas que estão aprisionadas, que estão nos presídios, que estão inocentes, que estão lá por culpa, pois que o Senhor venha restaurar, curar e libertar cada pessoinha dessas, Pai. Te peço por Jesus Cristo. Em nome de Jesus, te agradeço sempre. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.